Olá, boa tarde, meus queridos amigos! Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre discopatias, a doença neurológica mais comum dos cães. Tá bom? Então, estamos juntos para mais uma live hoje e hoje o assunto é discopatias. Eu particularmente adoro esse assunto porque tive que atender vários cães já com discopatias, tanto no diagnóstico por imagem quanto na acupuntura, né? Quem não sabe, eu também trabalho com acupuntura e é o que a gente mais vê. São cães com problemas de discopatias. Então, a discopatia é extremamente comum e o radiologista tem que ter uma base de neurologia para saber qual é a neurolocalização da lesão. Começa tudo por aí. Então, o que eu quero falar para vocês, né? Que um bom exame físico, uma boa anamnese, já vai meio que determinar 70% do teu diagnóstico nas discopatias. Por que eu falo isso? Principalmente assim, vamos colocar, existem dois tipos de discopatia, né? A Hansen tipo 1 e a Hansen tipo 2. Existe o tipo 3, né? Que não deve ser chamado de Hansen, porque não foi Hansen que descreveu, mas que é um disco rígido, né? Um disco normal invadindo o espaço medular e comprimindo a medula. Então, o que é o negócio aí? Qual que é a sacada? Primeiro assim, que a discopatia ela começa com uma degeneração do núcleo pulposo. Todas as discopatias é degeneração do núcleo pulposo, tá? E o que acontece então? Esse núcleo pulposo, né, que ele é envolvido pelo ânulus fibroso, ele se degenera e ele pode empurrar o ânulus fibroso até romper esse ânulus fibroso. Isso é chamado de extrusão, ou Hansen tipo 1. Essa Hansen tipo 1, galera, ela acontece principalmente em cães condrodistróficos, cães pequenos, tá? Shih Tzu, Dachshund principalmente, os poodles pequenininhos também podem ter isso. Aí galera, Alisson, Léo, Nádia, tamo junto aí pessoal, bem-vindo à live de discopatias. Então esses cães mais pequenos, né, esses cães menores, essas raças menores, condrodistróficas, o que acontece com elas? Elas sofrem uma degeneração desse disco, principalmente na tóraco-lombar. 70% das discopatias em cães que são de menor porte acontece na tóraco-lombar. Então, se for para chutar em algum lugar, pensa na tóraco-lombar, que quando o cão é pequeno, você tem 70% de chance de estar certo. Olha que importante isso. E aí o que eu falo para vocês? Gente, tem que entender de clínica e neurologia. É a base de tudo. É a base de tudo. Então eu, radiologista, já fui submetido a algumas situações assim, Por exemplo, Tiago, eu quero radiografar o coxal, porque esse paciente parou de andar. Tá, esse paciente parou de andar. E aí ele quer radiografar o coxal. E aí a gente radiografa o coxal. E aí não tem nada no coxal. Por quê, pessoal? Por quê? Porque não foi feito um exame físico, não foi feito um exame clínico, neurológico, ou até ortopédico, para ver onde que estava a lesão. Porque uma doença ortopédica, como a displasia coxofemoral, por exemplo, ela não causa... Normalmente o paciente não para de andar pela displasia. Tá? Ele anda, mas com muita dificuldade. Tá? E 70% dos cães que têm displasia, eles podem ter também doença lombosacra degenerativa. Olha que interessante. Que é a estenose lombosacra, que é a síndrome da cauda equina. Que gera outra clínica totalmente diferente de um cão com uma doença na tóraco-lombar. O raciocínio é o seguinte, Você tem que neurolocalizar a lesão. E como que se faz isso? Com um exame neurológico. Mas só de olhar o cachorro, só de saber a idade dele, só de saber a raça dele, só de saber como que foi, como que aconteceu, você já consegue ter uma noção do que está acontecendo. Por que eu falo isso? 70% das discopatias em cães pequenos, condrodistróficos, acontecem na tóraco-lombar. Isso vai gerar uma clínica de neurônio motor superior nos membros pélvicos.
Sacaram? O que é uma lesão de neurônio motor superior? Basicamente, hiperreflexia. Você vai testar os reflexos, vai dar uma hiperreflexia. Opa, calma aí que eu estou filmando a minha mochila agora. Deixa eu mudar a câmera, que eu não sei como que eu fiz isso. Aqui. Essa é a minha mochila. Era a minha mochila. Então, neurônio motor superior, pessoal. Como que faz isso? Neurônio motor superior, lesão para cima ali de L5, L4, né? É uma lesão de neurônio motor superior. Então, tórax lombar, lesão de neurônio motor superior. O cão, ele não vai ter uma atrofia nos membros pélvicos, não vai ver muita atrofia. Só de olhar o cachorro, olha, não tem atrofia, cara, ó. Deve ser neurônio motor superior, tá? Agora, se ele tem muita atrofia, se ele está muito atrofiado nos membros pélvicos, deve ser neurônio motor inferior. O que eu quero dizer, pessoal? A clínica, o exame físico, a neurolocalização da lesão, ela é clínica. O raio-x é só uma triagem ali para fechar aquilo ali, né? Às vezes confirmar a suspeita ou descartar outras possibilidades, tá? Porque a doença de disco é muito comum, principalmente em cães assim de 4 a 5 anos, principalmente cães de pequeno porte, tá? Pode acontecer em cães de grande porte? Pode, mas ela tem outra característica, aí é a Hansen tipo 2, tá bom? Então vamos começar lá da base, que eu quero falar para vocês assim, ó. O que é o disco? O que é o disco intervertebral? O disco intervertebral, ele é uma camada de tecido fibroso e o interior dele é o núcleo pulposo, que sofre o impacto, que absorve o impacto. Ele é uma gelatina. Ele tem um termo muito legal que chama, não é gelatina, mas é meio viscoelástico. Ele tem um alto teor de colágeno, de glicoaminoglicanos, tá? Então, com relação ao disco é isso. Tem que entender que todos os discos são assim. Só não existe disco entre C1 e C2, né? E ali no sacro também não tem disco. O resto, tudo pode ter doença de disco, tá? Então, assim, a Hansen tipo 1 é também considerada degeneração condroide, acontece nos cães condrodistróficos e é normal, é um processo de senescência desse cão, tá? A Hansen tipo 2 é uma degeneração fibroide, mais observada em cães não condrodistróficos. Ela acontece mais tarde da vida, tá? E ela vai rompendo o ânulo fibroso, o anel fibroso, empurrando e comprimindo a medula. Beleza? Então, por exemplo, o pastor alemão costuma ter muita Hansen tipo 2 na lombosacra, causando a síndrome da caldequina, tá bom? E existem vários tipos de classificação da discopatia. Depois, com a ressonância magnética, viu que não era só tipo 1, tipo 2, existem abalamentos de discos, hérnias foraminais, existem localizações diferentes, tá? Mas isso tudo entra na discopatia, beleza? Então, seguinte, a discopatia, ela é muito clínica, e eu já fui chamado para radiografar paciente que estava com paraparesia de membros pélvicos, ou seja, os membros pélvicos tinham fraqueza, era uma doença neurológica, beleza, mas para radiografar cervical. Não faz sentido nenhum radiografar cervical num cão que está com paraparesia de membros pélvicos, né? Então, presta atenção nisso, porque é muito importante saber a clínica, como que ocorre, qual é a maior prevalência dos cães. O raio-x ele vai ser útil para descartar outras possibilidades, principalmente como fraturas na coluna podem gerar uma clínica igual a de disco. Subluxações, né, as listeses também são chamadas, subluxações também vão gerar clínicas de disco. Fraturas de processos transversos, corpos vertebrais, processos espinhosos podem gerar clínica de discopatia. Presta atenção nisso. O raio-x ele tem que descartar discoespondilites, tá? É um diferencial para discopatia, é diferente a discoespondilite da discopatia. A discopatia é um processo inflamatório, degenerativo. A discoespondilite é um processo inflamatório, infeccioso. Estão entendendo? Então, é muito importante saber a clínica, a apresentação da discopatia, para depois ir radiografar.
Então tem que fazer a neurolocalização da lesão para depois radiografar o paciente. Senão o que acontece? Aqueles pedidos sem pé nem cabeça. Coluna inteira. Ah, parou de andar. Coluna inteira. Isso não existe. Isso não existe. Quando eu recebo um pedido, e eu já recebi alguns, de coluna inteira, radiografar a coluna, eu sei que essa pessoa que atendeu o paciente não sabe examinar. E o Planet Dog fez uma pergunta para mim. Para os leigos, qual é a dica para não fazer raio-x à toa? Fazer um exame físico, exame clínico, exame neurológico de um paciente. Tá? Eu vejo que existem muitas confusões do que a discopatia pode causar. E eu sei, porque eu também já passei por isso. Tá? E é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto também na aula de radiologia clínica. Quem não se inscreveu, se inscreve na aula de radiologia clínica, porque lá eu vou te dar algumas sacadas. Tá? Então, qual é o negócio? Para não fazer raio-x à toa, exame físico, anamnese e exame neurológico. Não existe raio-x de coluna inteira, gente. Por que não existe raio-x de coluna inteira? Porque, normalmente, uma doença que vai afetar a coluna inteira, como, por exemplo, uma meningite, uma mielite, causada por um vírus da sinomose, não vai aparecer nada na radiografia. E no exame clínico, exame físico, vai. Sacou? Exame neurológico, vai. Vamos colocar outra suposição. O paciente está com tetraparesia, os 4 membros fracos. Tetraparesia flácida. Não precisa radiografar esse paciente. Por quê? Porque nenhuma doença que a gente consegue ver na radiografia vai aparecer num paciente com tetraparesia flácida. Porque o que causa tetraparesia flácida? Botulismo, miastenia graves, tá? Existem outras, doenças do carrapato, neoplasia intransmedulares, é bem mais raro, mas pode acontecer. Polirradiculoneurite, são essas doenças, a gente não vai ver nada na raio-x. A Mary está falando, meu problema é que o veterinário me pede raio-x de coluna inteira. Aí fico sem graça de falar o local possível da lesão. Mary, tu não tem que ficar sem graça. Quem tem que ficar sem graça é o cara que te pediu um raio-x de coluna inteira. Você sabe onde está a lesão, você radiografa na lesão. E como que a gente sabe onde está a lesão? Fazendo um exame neurológico. Só de olhar o paciente você já sabe. Vamos supor, você chegou lá para radiografar um shih tzu. O que aconteceu? Histórico mais clássico. Saí de casa, voltei, ele parou de andar. Era um shih tzu, ou um poodle, ou um chihuahua, ou qualquer cão do distrófico, um dachshund, né? Tekel, salsichinha, como queiram. Qualquer cão desse porte, você olha o cão, parou de andar, quadro agudo, parou de andar de uma hora para outra. Você sabe que é uma Hansen tipo 1, porque a Hansen tipo 1 causa isso. Ela vai lá e, puf, explode, agudo, tá? Aonde você vai radiografar? Só de olhar o cachorro você já vai ver que ele não tem atrofia, né? E se você fizer alguns reflexo patelar, reflexo ciático, tibial cranial, você vai ver que está aumentando. Ou seja, tóraco lombar. Ele está com uma lesão na tóraco lombar. Agora vamos colocar outro quadro, tá? Vamos colocar aquele pastor alemão que já está ruim há 3 semanas, 4 semanas, aí o cara te chama, depois de 1 semana de anti-inflamatório, o cão já está vomitando, diabo, aí ele te chama para radiografar. Aí você já olha o cão, você já vê que ele não quer levantar, não consegue levantar, está se urinando, e tem mais, ele tem muita atrofia dos membros pélvicos. Aonde que você vai radiografar? Se tem atrofia, neurônio motor inferior. Você vai radiografar ali, L4 para baixo, lombosacra. Sacou? Então não tem que ter vergonha de falar onde está a lesão. Tem que ter vergonha de pedir a raio-x de coluna inteira. Então, Planet Dog, a extrusão, a Hansen tipo 1, ela pode melhorar, porque como o disco explode, isso é muito legal. O prognóstico da Hansen tipo 1 é muito bom. As crises podem acontecer, o disco explode um pouquinho, mas como aquele disco ele é uma areinha, ele vai se sedimentando na coluna e a medula fica descomprimida. Existem resoluções espontâneas de discopatias, tá? Então, assim, e às vezes sem o diagnóstico, né, que é tomográfico ou por ressonância magnética,
ficam essas presunções. O disco pode simplesmente se abaular um pouquinho, sair um pouquinho do lugar, causar aquela crise, como a gente fica às vezes com crise na coluna, uma dor, aí a gente fica de boa, toma um anti-inflamatóriozinho, relaxa, aquele disco volta para o lugar. Não necessariamente ele estoura fazendo a Hansen tipo 1 ou protui fazendo a Hansen tipo 2. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que a clínica é o principal passo, e eu vejo que aí que é o gargalo, aí que é o mais difícil, da gente ter um clínico que saiba fazer um exame neurológico. Não estou falando que nenhum clínico sabe fazer, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que muitos clínicos que atendem um cão com discopatia, eles estão, às vezes, sem saber o que está acontecendo, né? Pedindo para radiografar a coxa femoral, porque parou de andar, pedindo para radiografar a cervical, né? Então a cervical ela tem umas características um pouco mais diferentes. Pode acontecer na cervical? Pode. Qual que é o mais comum? A Hansen tipo 1 em cães também condrodistróficos na cervical, é o mais comum. Mas a cervical, como ela tem bastante espaço, né, no canal vertebral, e o disco tem que passar por um ligamento bem robusto, o disco normalmente ele desvia da medula, causando alterações de hemiparesia. Tá? É muito mais comum a gente ver lesões de hemiparesia na cervical. Beleza? E na cervical, um simples teste, se você está suspeitando, tenta fazer a extensão, a flexão, a lateralização da cabeça, que um cão que ele vai ter discopatia na cervical, ele vai sentir dor. Isso é uma coisa que o radiologista tem que saber, que às vezes o clínico não sabe. O radiologista tem que saber examinar e saber mais ou menos aonde que está a neurolocalização da lesão para conseguir radiografar e não ficar comendo bola, não ficar achando que é uma doença ortopédica, quando na verdade é uma doença neurológica. Tá? Agora, outra coisa que é bem importante para vocês saberem, pessoal, que eu acho crucial, além disso, né? Então a primeira coisa é clínica, neurolocalização. Eu já fiz exame de mielografia em pacientes que não tinham um exame neurológico. Já fiz isso. Não faço mais. Eu falo, vai fazer mielografia para quê? Ah, parou de andar. Tá, mas é neurônio motor inferior, é neurônio motor superior, aonde que é a neurolocalização da lesão? Ah, não sei, parou de andar. Então não faço mais essa mielografia. Você tem que neurolocalizar a lesão para eu conseguir fazer a mielografia. Porque isso tudo varia com a minha técnica. Eu preciso saber se é uma neurônio motor inferior. Eu posso fazer uma mielografia lombar. Não preciso fazer lá na cervical. Então eu posso injetar menos contraste só na lombar. Então a neurolocalização é muito mais importante do que o exame radiográfico em si. Vocês conseguem entender? Mas tem muitos vets que acham muito ruim fazer algo que eles não pediram. Eu não me importo com os vets, Silvia. Eu me importo com o paciente. Então, se o paciente não recebeu um exame neurológico, e o cara foi pago para isso, né? O cara foi pago, não sou eu que fui pago o radiologista para fazer um exame neurológico, mas acaba sobrando para mim. Às vezes eu falo isso, gente, de boca cheia, tá? Porque já aconteceu várias vezes comigo isso. Várias vezes. E graças a Deus que eu tive uma base legal de neurologia na acupuntura. E eu entendo quem não tem. Eu entendo totalmente, mas a conversa é o caminho. E se você não tem a base, você tem que passar para quem tenha. Você não pode cobrar uma consulta de um cão que é uma doença neurológica e não fazer o exame neurológico. É um absurdo. Passa para quem sabe. Ah, mas eles não gostam quando a gente faz isso. Não me interessa que eles não gostam. Me interessa o que é ético, me interessa o paciente. Infelizmente é verdade. Tem muito vet que se forma, nunca fez nenhum exame de neurológico na vida, aprendeu às vezes com um professor que não sabe fazer, se forma e aí vai lá atender em quadro da clínica, pega um exame com paraparesia e manda radiografar a coluna inteira. Aí eu vou radiografar a coluna inteira, vou fazer cervical, cérvico-torácica, torácica, tóraco-lombar, lombar, para quê? Se eu poderia fazer uma região. Aí eu cobro muito mais o proprietário para fazer isso, que é errado. O paciente fica submetido a um monte de exame que ele não precisa, recebe um monte de radiação que não precisa, sendo que o erro principal começou lá na frente, um cara que não fez exame neurológico. Mas isso está disseminado por quê? 300 escolas de veterinário, o cara nem se formou, já é professor,
não sabe fazer um exame neurológico, está ensinando aí a galera que vai sair no mercado, e aí a gente fica fazendo exame à toa, né? Então, assim, para quem tem experiência, só de olhar o paciente, só de olhar, entender a anamnese e a clínica, você já sabe mais ou menos onde é a lesão do paciente. Aí você faz o raio-x para descartar se é uma fratura, subluxação, discoespondilite, que mais? Fratura, subluxação, discoespondilite, neoplasia vertebral, também pode causar uma clínica muito similar a discopatias. Então, fiquem bem ligados na clínica. Outra sacada muito importante que eu acho, e eu recebo isso direto na teleradiologia. Tiago, cachorro parou de andar, sabe-se tudo. A clínica é tóraco-lombar, porque ele tem neurônio motor superior de membros pélvicos, beleza, sabe-se tudo. Mas a radiografia não confirmou a discopatia. Não deu para ver ali se tem ou não discopatia ou achado sugestivo de discopatia na radiografia. Por quê? Gente, foi feito um estudo, tá? Por Natasha Olby. Deixa eu só lembrar o ano. Natasha Olby, vou lembrar o ano aqui, 1994. Natasha Olby, tá? Ela fez uma correlação com as radiografias e a mielografia na discopatia da tóraco-lombar. Ou seja, presta atenção, 57%, só 57%, é quase igual virar uma moedinha para cima. 57% de acurácia da radiografia em localizar o local do disco. Ou seja, a radiografia não é um teste bom para localizar aonde que está a doença do disco. Tá, Thiago, por que a gente radiografa então? Para descartar fratura, subluxação, discoespondilite, neoplasia. Tá? Mas se eu quero saber então onde que o disco está instruído ou onde tem discopatia, eu preciso fazer um outro exame, certo? Certo. Qual exame? Mielo, tomo ou ressonância? Tá. Então vamos fazer esse exame. Vamos. Para quê? Para que você vai submeter o paciente a esse exame? Para saber onde está. Não. Por quê? Você precisa fazer esse exame se o paciente for para a cirurgia. Porque o que adianta você submeter o paciente que está às vezes andando, mas com dificuldade, para uma tomografia se ele não vai fazer a cirurgia? Entendeu? Então você vai fazer esses exames aprofundados, né, avançados, que a gente chama, quando o paciente for para uma cirurgia, quando esse exame tiver objetivo terapêutico e não só diagnóstico. Tá? É isso que eu acho. Não, mas eu quero saber, eu quero ter o diagnóstico. Beleza, mas se não vai mudar a tua terapêutica, não tem impacto terapêutico. Se não tem impacto terapêutico, não precisa fazer o exame. Então, eu já vi pacientes assim, Thiago, eu tenho uma mielo para fazer. Eu adoro fazer mielo, tá? Eu acho difícil, mas eu gosto. Thiago, tem uma mielo para fazer. Beleza. Para quê? O paciente parou de andar e o tutor quer fazer, provavelmente uma discopatia, o raio-x já não deu nada, a gente quer fazer o exame contrastado da coluna para saber onde está a lesão. Beleza. Vai operar? Não vai operar. Então, para que fazer o exame? Para que fazer o exame? Trata. Começa a tratar. Existem bons resultados só com tratamento clínico, fisioterapia. Existem ótimos resultados com isso. Então, para que fazer um exame avançado, gastar R$ 1.500 às vezes, se não vai mudar nada na terapia desse paciente? Eu prefiro gastar R$ 1.500 em acupuntura, porque eu sei que ele vai voltar a andar, provavelmente. Lógico, se a clínica não estiver funcionando, se a clínica estiver um pouquinho distorcida, é bom fazer o diagnóstico. Não estou falando que não é bom fazer o diagnóstico, porque sem um diagnóstico conclusivo, você não tem um tratamento conclusivo. Mas muitas das vezes é apenas uma discopatia clássica, né, que vai responder ao tratamento. Se não estiver respondendo, aí sim você avança para um exame avançado. Tem que começar andando antes de correr, tá? E se a gente for para a coluna cervical, pessoal, olha que interessante, se a gente for para a coluna cervical, 35% de acurácia apenas do raio-x para localizar o disco, o local de extrusão, o local da discopatia. É muito pouco, galera. 35% de acurácia na cervical. Tá? Então, assim, não é infrequente ou incomum a gente radiografar um paciente que tem clínica de discopatia na cervical e não vê alteração nenhuma. Por quê? Porque às vezes o disco saiu do lugar e a gente não vai ver isso na radiografia.
né? Ó, a Aurinha Galvão tá falando, parabéns, Thiago, o que eu vejo de exames desnecessários, nessa linha que você tá falando, muito melhor realmente gastar em tratamento e ver resultado. Claro, se não vai mudar, é aquele impacto terapêutico, impacto diagnóstico que a gente sempre fala dos exames. Né, pessoal? Então, assim, discopatia, a base é a clínica. Não se preocupem com a opinião do clínico. Ah, eu quero a coluna inteira porque eu quero. Cara, você tá errado, velho. Você tá errado. A não ser que você justifique para mim que ele tem uma alteração na cervical e uma alteração na lombar, por exemplo. Aí tudo bem. Aí a gente está conversando. Mas justifica com dados clínicos para mim. Tá? Outra coisa bem importante que eu acho legal falar é que praticamente não existe discopatia na torácica. É quase zero a incidência de discopatia na coluna torácica. Isso se deve ao ligamento intercapital que une as costelas, que ele vai de T2 a T11. Então, as discopatias na coluna torácica são muito infrequentes, tá? A não ser que sejam traumáticas e podem cursar daí, né, com uma extrusão do núcleo pulposo rígido, né, do disco rígido, comprimindo a coluna, comprimindo a medula. Aí a gente normalmente vai cursar com uma clínica de Schiff-Sherrington, né, que é aquela espasticidade de membros torácicos e flacidez dos membros pélvicos. Cara, disco, só de olhar o paciente, se você tem experiência, você já sabe mais ou menos neurolocalizar a lesão, quando é discopatia. A radiografia é um exame de triagem que te ajuda a eliminar outras possibilidades como discoespondilite, luxações, subluxações, fraturas e neoplasias, né? Que às vezes a neoplasia vai conseguir ser vista na radiografia, nem sempre, mas na radiografia às vezes consegue ver se ela estiver num estágio avançado aí de lise óssea, tá? Então tomem cuidado com isso, galera. Então mielografia tem que ser bem pensada antes de ser realizada, tá? Porque existem muitos efeitos colaterais. A tomografia ela é um exame bem rápido e é o que eu mais indico. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer a tomo pelo seu custo. E às vezes, em alguns casos, a ressonância é mais indicada, né, para fazer essa avaliação da coluna torácica. Gatos, né? Tomem cuidado com gatos muito jovens. Gato, normalmente, é raro ter discopatia, eles podem ter, mas lá quando mais velhos. Pensa que gatos eles podem ter linfoma na medula. E a gente não vai ver nada na coluna desse gato no raio-x. Tá? Então considerem essa situação para vocês também. O que a Alice falou aqui? Eu amei essa informação do ligamento do segmento torácico. Nunca mais esqueci. Show de bola, Alice. Então, assim, é muito raro a gente ter que radiografar a coluna torácica para uma discopatia. Porque realmente ali a incidência não acontece. Assim como entre C1 e C2. Não tem disco entre o Atlas e o Axis, né? Tem alguma raça que tem mais probabilidade de ter? Adivinha, Planet Dog? Adivinha qual é a raça que overrepresents, né? Que mais representa as discopatias? O que tem a coluna maior, né? Que é o salsichinha, que é o Teckel, que é o Dachshund, tudo a mesma coisa, tá? Então quem tem coluna maior vai sofrer mais com isso, tá? E aí a clínica é muito importante para dizer para a gente também o prognóstico, né? Se ele perdeu a dor profunda, quer dizer que mais o interior da medula foi acometido. Então, o centro rubro-espinhal, né? Que é o da dor profunda, ali um das dor profunda, pode acontecer. Isabel perguntou, Thiago, lesão em cervical pode cursar com rigidez bilateral de membro torácico e membro pélvico? Boa pergunta. Pode sim, tá? Porque isso é neurônio motor superior nos dois membros, tá? Então, a neurônio motor superior é na cervical, entre C2 e C6, tá? Aurinha Galvão, já viu na cauda, Thiago? Sim, já vi na cauda, inclusive na minha aula tem um relato de uma discopatia na cauda, né? Gera dor também, o paciente não quer levantar a cauda, também pode ter discopatias na cauda. Eu já vi também, inclusive tem relatos de caso falando sobre isso. Tá bom? Alguém quer participar da live? Fica o convite, se vocês quiserem entrar, eu estou à disposição de vocês, porque essas são as informações chaves que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido algumas sacadas, porque discopatia, sem dúvida, é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu vejo muito, né, cães com paraparesia, tetraparesia devido a discopatias, tanto
na cervical, na tóraco-lombar, na lombar e na lombosacra, que são os locais mais comuns, né? Beleza, gente? Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para responder. Se vocês não tiverem, fica o convite que todas essas sacadas que eu compartilhei agora, eu vou aprofundá-las na aula de radiologia clínica. A gente vai falar. Tem vídeo no canal de discopatia. Elizabeth, tem uma live que a gente fez de mais de 1 hora falando só sobre discopatia, mas essa live ela está restrita somente para os nossos alunos do RVO, tá? Os nossos alunos do RVO têm acesso a esses conteúdos gratuitos, quer dizer, gratuitos não, conteúdos exclusivos da Unirad, tá bom? Então só os alunos da RVO têm disponível essa live falando sobre discopatias. Como se trata a tendinite de tendão nos caninos? Pô, André, tendinite é brabo, né, cara? Tendinite só pode ser de tendão, inclusive. Mas tendinite é brabo e, assim, é um tratamento longo, fisioterapia, acupuntura e anti-inflamatórios, basicamente, tá? Eu fico com as duas primeiras, fisioterapia e acupuntura. Aí em Lages, que eu sei que você está em Lages, tem isso. E eu vou indicar até, vou fazer um marketing, não vou ganhar nada por isso. Doutora Larissa, doutor Fabiano, são as pessoas que fazem fisioterapia em Lages. E acupuntura, tem um pessoal fazendo aí também no CAV, tá? Isabel, adoro ser aluna EVO, tamo junto. Meire, aprendo muito com vocês da Unirad, obrigado. Vou nessa porque já tô atrasado. Um abração, gente. Gostei muito dessa live com vocês. Foi uma galera que a gente encheu essa live hoje, foi top. Foi um prazer, eu vou deixar ela disponível por um dia. E depois a gente sobe essa live para os alunos da RVO também. Tá bom? Então fica o convite, se você não se inscreveu ainda na Radiologia Clínica Palestra, semana que vem sobre Radiologia Clínica, tem o link na nossa bio, não perde essas chances, que eu vou falar muito mais sobre esse assunto. Clínica é a base para o radiologista não ficar comendo bola. Tamo junto? Um abraço, eu também vou partir, estou pegando um voo agora para Belém, a gente vai para o encontro de diagnóstico por imagem lá com a galera do Endive. Tamo junto, um abraço, é isso e até mais, galera. Tamo junto.